Que o Eterno possa continuar abençoando a cada um de vocês, porque vocês são parte importante no processo de restauração. Shabbat Shalom, irmãos. Nós vamos estar concluindo, fazendo uma pequena conclusão da porção Ekev, a 46ª porção, que nós começamos a estudar hoje pela manhã, e nós vamos dar uma pequena conclusão, porque pela manhã o Eterno foi gracioso para conosco, e nós só temos que agradecer a Ele por todos os benefícios que Ele tem feito a nós, por todos os milagres que talvez vocês não possam, nem todos possam presenciar, e também pela manifestação que Ele tem operado no meio de nós, aumentando cada dia mais a nossa fé diante do Elohim de Israel. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer e colocar diante da Tua presença as nossas vidas, ó Pai, para que o Senhor venha restaurar, Senhor Deus, os nossos corações, restabelecendo assim a Tua palavra no meio de nós. Que nós possamos, ó Pai, alcançar uma dignidade na Tua presença, que possamos ouvir e entender a Tua voz, ó Pai, e assim andar nos caminhos prescritos por Ti na Tua Torá, nos profetas, e também por Yeshua HaMashiach, Jesus, Teu Filho. Que nós possamos, ó Pai, humildemente andarmos, ó Pai, naquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Que nós possamos nos curvar, ó Pai, diante da Tua presença e receber de Ti toda a ajuda necessária, e receber de Ti toda a bênção necessária, e receber de Ti toda a correção necessária, ó Pai, para que seja estabelecido o Teu reino no meio de nós. Que o Teu nome seja santificado, em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém. A 46ª porção, Ekev, nós começamos a estudar de manhã, lá em Deuteronômio, no capítulo 7, do verso 12 até o capítulo 11, ela é uma porção que tem uma força muito grande. Ela é uma porção forte para mim e para você. Ekev tem a força de uma convocação, diz os exegetas. A convocação e a força de um toque de shofar. Já anunciando a aproximação do mês de Elu, que inicia agora no mês de agosto, né, a partir do dia 7 de agosto, nosso calendário bíblico, no dia 1º de Elu. Então, Ekev já vem anunciando essas porções, a próxima porção também, já vem anunciando essa convocação, é a mesma força de um toque de shofar, anunciando já a aproximação do mês de Elu. O mês de Elu, ele vai nos condicionar a ouvir o toque de shofar. É delicioso o mês de Elu por causa disso. Ele vai nos condicionar, ele vai direcionar, ele vai nos propor a ouvir o toque de shofar, que nos convoca para quê? Para retornarmos ao bom caminho, irmãos. O toque de shofar, quando eu me proponho a ouvi-lo, há no meu coração e no seu também a proposta de retornar para um bom caminho, caminho de arrependimento, porque é um período de techuvá, de arrependimento. O mês de Elu, ele antecede as grandes festividades bíblicas, ele antecede a Rosh Hashanah, a Yom Kippur. E, historicamente, nos relatos bíblicos, os relatos históricos, o nosso ato de escutar o toque de shofar, no primeiro dia do mês, durante o mês de Elu, remete-se lá ao capítulo 34 do livro de Êxodo. Vamos lá para você ver. Quando Moisés, ele ali sobe novamente ao Monte Sinai para receber as segundas tábuas da lei, da Torá, o Luhot Habrit. Ele vai subir novamente. Então, o mês de Elu, quando você e eu estamos nos propondo a ouvir o toque de shofar, é um aprendizado muito interessante para mim e para você, porque nos remete aqui ao capítulo 44 de Êxodo, ali, porque Elohim é que vai proclamar o seu nome, Hashem, nome poderoso, sagrado. E você vai ver aqui que Adonai, ele vai descer na nuvem e vai se postar. Quer ver? O capítulo 34, não vamos ler todo ele não, só para você ter uma consciência de que significa esse período de antecedência às grandes festas bíblicas, o que é o mês de Elu. Então diz assim o capítulo 34, então disse o Eterno a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebrastes,
prepare-te pela manhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai e ali te apresentes a mim no cume do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem gado, se apresentem de fronte dele. Verso 4. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Levantou-se de madrugada e subiu ao monte Sinai, como o Eterno lhe tinha ordenado, levando na mão as 2 tábuas de pedra. Olha o verso 5. O Eterno desceu numa nuvem e, pondo-se ali junto a ele, proclamou o nome do Eterno, Hashem. Próximo ao original diz assim: Adonai desce na nuvem, posta-se com ele, aí, e ele clama o nome Hashem. Por isso que nos traz novamente, nos recorda novamente a entrega das 2 tábuas, porque é uma proclamação. Ouvir o toque do shofar é você e eu proclamarmos, anunciando assim a volta do rei Mashiach. Então, por isso que ele fala assim, ele desce numa nuvem, é um retorno de Adonai a um relacionamento que havia sido quebrado, referente ao grande equívoco ali, ao grande pecado do bezerro de ouro, aquele grande incidente ali. O verso 6 e o verso 7 aqui do capítulo 34, segundo os rabis, ocupam um lugar central nas liturgias, nas sinagogas, especialmente em Yom Kippur. Por quê? Porque eles citam os 13 atributos de Adonai. Olha aí, o verso 6 e 7. Passando o Eterno perante Moisés, proclamou: Eterno, Eterno, Elohim misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado. Contudo, ao culpado não tem por inocente. Castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Diz ele assim: El matricial, diz o original, agraciador, longo de narinas, abundante em bem-querer e verdade, detentor do bem-querer para milhares, carregador do agravo, não inocenta, mas sanciona o agravo dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, sobre os terceiros e sobre os quartos. Aqui, ele vai aqui descrever aqui os 3 atributos de Adonai. Então, o toque do shofar ele nos remete a isso, a você reconhecer. O shofar, então, aqui é soprado, irmãos, para lembrar aos filhos de Adonai, para lembrar a mim e a você, para que nós não possamos nos corromper novamente, como eles fizeram aqui no episódio de Bezerro de Ouro. Para nós, hoje, aqui, nós que estamos aqui, para que nós não venhamos a nos corromper com doutrinas e conceitos humanos. Depois de tudo que você e eu recebemos, depois de tudo que eu e você já ouvimos a respeito de Adonai, a respeito de Yeshua HaMashiach, nós não podemos nos corromper. Então, quando você ouve o toque do shofar, você tem que voltar a Êxodo 34 e lembrar que você e eu não devemos nos corromper com aquilo que nós já recebemos, com aquilo que nós já ganhamos. O toque do shofar também aqui era tocado para anunciar a aproximação da arca do Eterno e o advento do ano sabático e o fim do período dos 49 anos e não mais do que o ano de jubileu. Então, você está vendo que nós estamos adentrando no período estabelecido por Adonai. Não é arquitetura minha nem sua, é arquitetura já estabelecida aqui na palavra de Adonai. Então, o tempo é meu e seu para que nós possamos desfrutar disso aqui, tudo que nós estamos recebendo. Por isso, quando eu estava orando, Sandro, eu estava falando assim, às vezes você e eu não conhecemos os milagres de Adonai, e às vezes nós não conhecemos o agir dele no nosso meio, mas ele está agindo. Nós tivemos uma prova aqui maravilhosa hoje pela manhã, que ele age no nosso meio. Ele age no nosso meio e fora de nós, ele também vai agindo de maneira maravilhosa. Então, o toque do shofar é para que você e eu não venhamos a corromper a esse ganho que eu e você temos ganhado, que nós temos recebido de Adonai. Kev vem anunciando e vem enfatizando para que não haja corrupção em mim e em você, mas a observação da prática dos mandamentos, que é a garantia da prosperidade nas incursões da terra prometida, incentivando o que é a remoção de todo vestígio de idolatria para preservar o nosso ser de toda a corrupção. A proposta aqui de Ekev é que você e eu permanecemos no mandamento para a preservação do meu e do seu ser contra o quê? Contra a corrupção. A corrupção,
Eu estava lendo outro dia um promotor do Ministério Público de São Paulo, ele disse uma frase que eu anotei, eu achei muito interessante, ele diz assim que corrupção é deteriorar, ele fala. É fazer com que a qualidade de alguma coisa caia, a qualidade do serviço. Ele está falando do serviço público que é prestado para mim e para você. A corrupção faz com que esse tipo de serviço ele caia. Ele cai ao nível de não agradar à sociedade. Por isso que você vê aí toda essa manifestação desse desagrado. E é assim também na obra de Adonai. Quando eu me corrompo, ou quando você se corrompe, o serviço a Adonai ele vai cair. Ele vai cair no agrado de Adonai. No conceito comum, o ato de corromper é o ato ou efeito de fazer degenerar. É depravação, diz os rabis. Seduzir o outro. É você seduzir o outro por palavras ou até mesmo por vantagens, levando alguém a afastar-se da retidão. Você vai ser a corrupção que eu promovo ou que você pode promover, ele vai afastar o outro da retidão, do caminho proposto por Adonai. A corrupção ela tem essa proposta de desviar você para a direita ou desviar para você para a esquerda. É para desviar para que você não cumpra aquilo que Elohim estabeleceu para você, para que você não cumpra o tempo ao qual nós estamos enxergando hoje. Isso é muito sério para mim e para você. Por quê? Porque a corrupção, irmão, é prática comum dos governos do homem. Se você for lá na democracia, se você estudar sobre a monarquia, a aristocracia, você vai estudar como é o desenvolver da corrupção no meio do governo humano. Mas o governo teocrático de Elohim, o Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó, é identificado para mim e para você como obra da carne. Pecado. A corrupção no governo teocrático de Adonai, para mim e para você, a palavra diz que é identificado aqui para mim e para você como obra da carne. Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 6, não precisa não que eu vou ler para você. No verso 8, diz assim, ó, o que semeia na sua carne, da carne ceifará o quê? A corrupção. Está vendo como é a obra da carne, a corrupção minha e sua? E o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. O que semeia na carne, semeia o quê? Corrupção. Mas aquele que semeia, que tem uma proposta de semear em espírito, ele vai receber o quê? Em espírito, uma vida eterna. Vida eterna proposta para mim e para você. Vida eterna que é proposta para mim e para você individualmente, também como congregação. Por isso que essa porção, lá em Deuteronômio capítulo 7, essa porção ela vai ser norteada pelo termo condicionar. Vamos lá para você ver. Por quê? Porque condicionar significa estabelecer uma condição. Deuteronômio, capítulo 7. Porque condicionar, vai lá comigo no verso 12. Porque condicionar aqui vai estabelecer uma condição. Estabelecer o quê? Um novo comportamento. A psicologia diz assim, que quando você estabelece um efeito condicional a um ser vivo, ela está falando de um ser vivo porque geralmente é o animal que é condicionado. O cachorro é condicionado ao te obedecer, né? O gato é condicionado a te obedecer e outros animais domésticos. Então a psicologia diz que é o ato de você estabelecer um novo comportamento para aquele animal. É isso que é condicionar. Isso vai moderar, vai regular, vai regularizar o quê? O meu e o seu proceder. Isso vai evitar que eu seja corrompido. Vai evitar, essa é a condição de Ekev. Qual é a condição aqui? Ouvir, cumprir e guardar os mandamentos do Eterno. Olha aqui, ó, no verso 12. Se, diz ele assim, verso 12, capítulo 7. Se ouvires esses juízos e os puseres em prática, o Eterno teu Elohim manterá a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. Aí ele vem discorrendo que ele te amará, ele te abençoará, ele fará multiplicar, ele abençoará o seu fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. E você vai vendo ali que ele vai discorrer de todos os benefícios se você for condicionado à obediência, a ouvir, a cumprir e guardar os mandamentos dele. Porque e essa tripla ação aqui, de ouvir, cumprir e guardar, vai assegurar outra tríplice resposta de Adonai. Essa tríplice, esses três itens aqui, ouvir, cumprir e guardar os mandamentos de Adonai. Esses três vai nos conduzir, vai nos levar a uma tripla ação que assegura uma tríplice resposta, uma três respostas de Adonai. Eu gostaria que você fosse lá no capítulo 8 de Deuteronômio para você ver isso.
por favor. O número 3, essa tríplice aqui, representa o número 3, que é representado pela letra do alfabeto hebraico, Gimel, que representa aquele que é benfeitor, ou o doador de caridade. Você lembra dos atributos de Adonai? Ele diz assim, olha, eu vou ler para você de novo, ó. El matricial, graciador, longo de narinas, que é a benignidade, abundante em bem-querer, em verdade, detentor do bem-querer para milhares. Então, o número 3 do alfabeto hebraico é representado pela letra Gimel, que representa o quê? O benfeitor, o doador de benignidade, de caridade. O 3 representa a Torá, que foi entregue no terceiro mês, o mês de Sivan. Então, você vai ver aí que ele vai estabelecer aqui, no capítulo 8, no verso 3, uma tríplice resposta. Olha aí, ó. Tereis muito cuidado, diz o capítulo 3, no verso 1, em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Para quê? Para que vivais, para vos multipliqueis. Deuteronômio 8, verso 1. Falei 3? Perdão, porque eu estou com 3 na memória. Muito bem, vocês estão atentos. Capítulo 8 de Deuteronômio, verso 1, diz assim, ó, tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Essa é a ordem. Olha o benefício, os 3 benefícios que ele cita aí. Para quê? Para que vivais e vos multipliqueis e entreis na posse da terra. E entreis na posse da terra que o Eterno, com juramento, prometeu a quem? A vossos pais. O verso 2 diz assim, recordarás, lembrarás. Por isso que eu falei que você tem que voltar a Êxodo, capítulo 34, para ouvir no toque de shofar, para que você aprenda, em Êxodo 34, a não executar exatamente, a não se corromper novamente. Diz assim, ó, verso 2, recordarás de todo o caminho pelo qual o Eterno teu Elohim te guiou no deserto. Esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para fazer o que há no teu coração, se guardas ou não os teus mandamentos. Está vendo? Aqui a resposta é a vida, a multiplicação e o direito da posse. Irmãos, toda a ordem, diz assim no capítulo, no verso 1, toda a ordem que eu mesmo te ordeno hoje, vós aguardareis para fazê-la, a fim de que vivais, vos multipliqueis, venhais e herdeis a terra que Hashem jurou a vossos pais. Deuteronômio 8, verso 1. O primeiro aí é a vida, é a garantia de vida no cumprimento dos seus mandamentos. Vai garantir a vida. Nós cantamos aqui maravilhosamente sobre Yeshua HaMashiach. Ele é a imagem do Elohim visível, não é isso? Primogênito de toda a criação, e por ele são todas as coisas. Ele é o princípio e fim, ele é o gerador de vida, proveniente do Pai, de Adonai. A vida em hebraico é Rai. Vida em hebraico, no singular, é Rai. Mas os textos não tratam só tratam Rai no plural, não no singular. A vida, Raim, o texto diz Raim. O termo no plural é designado, sabe por quê? Porque é a vida humana. Porque prevê o alcance através da ressurreição dos mortos. Eu vou repetir para vocês. A primeira aí, benefício que eu tenho e você tem, quando você obedece os mandamentos, é a vida. Em hebraico é Rai, no singular. Mas os textos não vêm no singular, ele vem todos no plural, porque segundo os rabis, o termo aqui é carregado para a vida humana, porque prevê o alcance através da ressurreição dos mortos, de uma nova vida. Por isso que se você pegar os textos em hebraico, você vai ver que vida é Haim, para definir a vida humana. Vai lá em Deuteronômio capítulo 12, Daniel capítulo 12, por favor. Daniel capítulo 12. Você vai ver o termo vida aí, nesse termo, capítulo 12 de Daniel. Nós vamos ler só esses 2 primeiros versos. Diz assim, ó, nesse tempo, posso ler? Verso 1, capítulo 12 de Daniel. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve,
desde houve a nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Que livro é esse? O livro da vida. Raim e vida. Está no plural, porque está carregado de ressurreição dos mortos, de uma vida dupla, de uma nova vida, não vida dupla, de uma nova vida. Olha o verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para Raim, a vida eterna, e outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Então você vê aqui que ele está falando de quê? De ressurreição dos mortos. Então, o primeiro beneficência que eu tenho aqui, quando eu obedeço e cumpro os mandamentos, é vida. É a primeira ordem. A vida aqui, para Adonai, é uma instituição sagrada, irmãos. Mencionada por Nefesh. Muitos mencionam por Nefesh, que significa respiração, alma vivente. Você lembra quando lá em Gênesis capítulo 2, não precisa ir lá não que eu vou ler para vocês. No verso 7 diz assim: formou o eterno Elohim, o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se o quê? Alma vivente. Esta é a centelha do Mashiach que se encontra dentro de cada um de nós. O Eterno falou isso para mim hoje quando nós estávamos lendo esse texto aqui que nos foi dado, ó, do jubileu. Essa, quando eu até anotei aqui na hora, ó, Gênesis 2:7. Essa aqui é a centelha de vida, que o Mashiach se encontra dentro de cada um de nós. Ela, a vida, passa a ser o sustento de uma correta relação entre eu e o meu Criador, entre vocês e o seu Criador, entre nós e o nosso Criador. O Mashiach Yeshua, irmãos, é quem vai assegurar essa relação. Mas eu quero que antes você volte lá em Deuteronômio, capítulo 8, para você ver isso. Onde nós estamos. Ele aqui no verso 3, você vai ver aqui que ele vai garantir a vida para mim e para você. Através do quê? Através do pão que desceu do céu. Diz assim no verso 3, ele te afligiu e te deixou ter fome. Depois te sustentou com maná que não conhecias, e os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive um homem, mas de tudo que sai da boca de Adonai. Olha o que diz o próximo original. Ele te violentou e te deixou faminto. Depois te alimentou com maná que não conhecias, e que teus pais não conheciam, a fim de te fazer conhecer que o humano não vive só de pão. O humano vive de tudo. O humano, o homem, eu e você, vive de tudo que sai da boca de Adonai. Eu e você, ele está falando do alimento, ele está falando que da vida, E Yeshua, vai lá no capítulo 5 de João, você vai ver que ele vai proceder da mesma forma, porque ele fala bem assim, olha, eu procedo igualzinho meu pai procedeu. Eu e o pai somos um. Você não tem como desvincular. Então vai lá, para você ver em João no capítulo 5. Gerador de vida, irmãos. João no capítulo 5, perdão. Nós vamos ver do verso 24 aí. Diz assim: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. A proposta o quê? É a mesma? É a mesma, irmãos. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Elohim, e os que ouvirem viverão. A proposta de vida é de ressurreição dos mortos, amados. Não, é de ressurreição dos mortos. Diz assim, amém, amém. Eu vos digo que quem ouve minha palavra adere àquele que me enviou. Você adere ao Pai em vida e em perenidade, para sempre. Não vem a julgamento, mas passou da morte para a vida. Essa é a proposta para aqueles que obedecem. Amós diz que vai chegar um tempo que nós vamos ter a fome de ouvir. Olha só, nós vamos ter a fome de ouvir a palavra de Adonai. Vai lá em Amós, no capítulo 8, para você ver isso. Amado, vamos lá, 26, irmãos. 5, 26, Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo.
Amém. Porque aí ele pode conceder a vida para mim e para você. Por isso que eu posso declarar, como nós declaramos aqui, que ele é a imagem do Elohim invisível. Porque ele tem as mesmas prerrogativas do Pai. Ele tem a vida, o Pai concedeu para ele ter a vida em si mesmo. Amém. Amém. Obrigado, Ritona. Amós aqui, vamos lá, deixa eu ir lá em Amós. No capítulo 8, passei. Oséias, Amós, no capítulo 8. Se você for lá no verso 11, olha que coisa linda diz aqui. Linda por os termos da palavra. Diz assim, ó, verso 11. Vem dias, o eterno Elohim, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Eterno. Andarão errantes de mar a mar, de norte até o oriente. Correrão toda a parte, buscando a palavra do Eterno, e não acharão. É a fome de ouvir naquele dia, se continuar no erro. Olha só, diz, naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Por que ele fala a virgem formosa e os jovens? Porque neles, os jovens, eles têm as forças na sua carne ainda, por serem muitos jovens. Então ele vem falando que haverá dias que você e eu teremos fome de ouvir a palavra de Adonai. Por quê? Porque nós estamos à beira da morte, com fome. E não haverá. O Mashiach, Yeshua, é quem vai assegurar essa relação. Vai lá comigo em Êxodo 16, para você ver que a promessa está na Torá. A promessa está na Torá. No capítulo 16 de Êxodo, você vai ver ali a proposta. Aquilo que nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 8, para ver se andas, para ver se eu e você andamos nos caminhos propostos por ele. 16 que eu falei, né? Êxodo 16. Olha o verso, vamos ler tudo aí, do verso 1 até o verso 4. Diz assim, ó, partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Eles estão caminhando aqui pelo deserto. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Verso 3, disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivesse morrido pela mão do Eterno na terra do Egito. Por quê? Porque lá nós estávamos sentados junto às panelas de carne. Eu preferia morrer no deleite da minha carne, eles estão falando, do que caminhar pelo deserto, onde o Eterno vai nos provar, para ver se nós andamos de acordo com os seus mandamentos, para ver que eu tenho capacidade de ganhar vida, para que eu tenha capacidade de multiplicação e de receber a terra. Ele diz assim, olha, quando nós estávamos sentados junto a panelas de carne, quando comíamos pão a fartar, tu nos trouxeste a esse deserto para matarmos de fome e toda essa multidão. Olha o verso 4, então, disse o Eterno a Moisés: eu vos farei chover o quê? Pão do céu. Você sabe quem é o pão do céu? Você sabe de quem eu estou falando. Se você sabe de que a Torá está falando, farei chover pão do céu. O povo sairá e colherá o quê? Diariamente. A sua porção no sacrifício da manhã, no sacrifício da tarde. Essa é a porção diária do pão que você recebe, a porção de cada dia, para que eu o prove se anda na minha Torá, se anda na minha lei ou não. Quem vai provar é quem? É o pão. É o pão que desceu do céu, Mashiach vai provar se eu e você andamos ou não na lei do Eterno. Yeshua traz, irmãos, a santificação da vida, que os rabis chamam de Kiddush HaChaim, a santificação da vida, quando ele absorve em si a Torá, que é a árvore da vida, a fonte da vida. Por isso que ele fala lá no verso 26 que Ritona pediu para ler, porque o Pai deu a vida em si. É isso que ele fala ali? Identificado que ele é o pão da vida. Volta lá em João, na Brit Hadashah. Mas você vai lá no capítulo 6 de João, para você ver isso. Que ele traz a santificação. Em João, no capítulo 6, mas no capítulo 1, ele já fala ali, que Adonai, o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Ali está falando da sacralidade do verbo, da palavra, que é o Mashiach. No capítulo 6, no verso 32, ele fala bem assim. Vamos lá comigo, irmãos. Vamos começar do verso 32.
Ele diz assim, ó. Disse Yeshua, capítulo 6, verso 32 de João. Disse-lhes Yeshua, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas o meu Pai, quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Elohim é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele vem para qual o propósito? De nos alimentar, para ver se eu e você andamos ou não nos mandamentos de Adonai. Você acha isso de pouca monta? Do Mashiach? Você acha que isso é pouco para mim e para você? Não, não é não, irmãos. Ao verso 34, disseram-lhe, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Então Yeshua lhes declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como vos disseis, vós me vistes e contudo não credes. Todo aquele que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Está vendo a oportunidade que eu não posso desprezar? Está vendo a oportunidade que eu e você não podemos corromper a ela? Ele diz assim, ó, todo aquele que meu Pai der a mim, eu não lançarei fora. Por isso que é vida eterna, por isso que ele é o provedor da vida, dado pelo Pai. Olha o verso 38, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, ele se anula, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. A proposta de vida eterna, ressurreição dos mortos. Que proposta maravilhosa do Mashiach para mim e para você. Você vê a importância do Mashiach para mim e para você? Vamos continuar. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Verso 41, murmuravam dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Eles se juntaram em grupos e falaram assim, como que ele é o pão do céu? Como que ele declara isso? Com que autoridade ele declara que ele é o pão do céu? Eles começaram a questionar sobre o justo, sobre a questão do justo. Quem é esse Mashiach? Qual a finalidade desse Mashiach para a minha vida? Ele acabou de dizer, ok, eu vim para aqueles, para que você tenha vida eterna. Olha o 42, diziam, esse é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nos conhecemos. Então, como diz ele, desci do céu? Respondeu Yeshua, não murmureis entre vós. Para com essa contenda entre vós. Para com a conversa paralela de quem é o Mashiach. Porque para mim e para você isso é claro, irmãos. Porque eu não posso retroceder. Eu não posso deixar de ter a vida eterna. Aqui, ó, o verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai não enviou. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Ao verso 45, está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Elohim. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que é de Elohim. Só este viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Ele reafirma, eu sou o pão da vida. Ele reafirma, é o aprendizado de Yeshua para mim e para você. Ele é repetição, é a didática bíblica. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Mas aqui está o pão que desce do céu, do qual, se o homem comer, não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, amados. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ao verso 52, então os judeus começaram a discutir entre si. Como nos pode dar este homem a sua carne comer? E Yeshua lhe diz, em verdade vos digo. Já estão escandalizados com toda essa proposta do Mashiach, de ser filho de Adonai, de ser o pão que desce do céu. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele que anda segundo a carne, semeia o quê? Corrupção. Eles não estavam entendendo isso. Eles não estavam entendendo. Por causa eram questões espirituais, eles não estavam compreendendo. É assim comigo e com você. É assim comigo e com você. Quando eu não entendo das questões espirituais, eu vou discutir as carnais. Para que prevaleça, para que a minha carne prevaleça. Diz assim, ó, em verdade vos digo, que se não comeis a carne do Filho do Homem, e não bebeis do meu sangue, não tereis vida em vós mesmos.
Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Vai fazer o quê? Uma unidade. Ele está falando de termos espirituais, amado. Beber e comer da carne do Machia. Assim como o Pai, para que você e eu tornamos um. Olha só, 57. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná e morreram. Ele repete, mas quem comer deste pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas nas sinagogas, ensinando em Cafarnaum. Ele ensinava nas sinagogas, num dia de Shabat, como esse, ensinando. Fala no microfone, pastor. A cidade de Cafarnaum, irmãos, é uma sinagoga que até hoje você encontra os escombros dessa sinagoga. Uhum. É porque ela ficava numa estrada que comunica Jerusalém com a Galileia. Uma estrada um local muito movimentado, de trânsito no período de Yeshua muito grande. Então, quando ele declara essa questão do sangue, para o judeu é o maior escândalo. Escândalo, porque a Torá proíbe. Sangue, a Torá proíbe. E Yeshua vem aqui para tocá-los e balançá-los incomodá-los, para que eles possam... Incomodá-los verdadeiramente. Por isso que ele tem essa conversa nesse local de muita gente, de muitos vendedores, compradores, de um movimento, de um trânsito muito grande de hóspedes e de tudo, nessa grande sinagoga de Cafarnaum, onde ele estava. E ele disse exatamente isso. Ele cria aqui que aqui você vai prosseguir, muitos discípulos o abandonam. Muitos nesse momento, porque não entendem a proposta de Yeshua. Isso. Yeshua é rei de Israel e Messias. A testa dele está Adonai. Né? Amém. É verdade. Exatamente. Então, ele tem autoridade para isso. Tem toda a autoridade. Toda a autoridade para isso. E ele se coloca em Cafarnaum ali, nessa sinagoga, nessa movimentação, porque o objetivo era o quê? Era multiplicador. Era que a palavra seja multiplicada. É para que todos que passassem ali pudessem levar a multiplicação da palavra de Adonai. Que a multiplicação é o segundo item de benefício para aqueles que andam na presença de Adonai. Isaías, lá no capítulo 60, não precisa ir lá não que eu vou ler, diz assim no verso 21, ou melhor, no verso 22 diz assim: o menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação poderosa. Essa é a proposta de multiplicação trazida ali de Isaías. O efeito multiplicador descrito na Torá, irmãos, tem o objetivo de anunciar o nome de Hashem. O efeito multiplicador ele só tem esse benefício, de que a palavra de Adonai seja propagada. Tem esse objetivo de anunciar o nome de Hashem para alcançar vidas, para que essas vidas possam usufruir de uma vida eterna, para que essa vida possa usufruir da ressurreição dos mortos, proposta por Yeshua HaMashiach, proposta na Torá e nos profetas. Então, o objetivo de anunciar o nome de Hashem, essa multiplicação, é para alcançar vidas. Se você for lá em Abraão, você vai ver essa proposta iniciando ali. Vamos lá comigo em Gênesis, para você ver que coisa maravilhosa ali é essa proposta de multiplicação. Vai começando ali com Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 17. Nós vamos ler só alguns versículos para você acompanhar o efeito multiplicador. Por quê? Porque quando você fala em multiplicação, você acha que os seus bens vão multiplicar, as suas bênçãos vão multiplicar, e é só isso que você pensa. Mas o efeito multiplicador ele tem o objetivo de alcançar vidas. Por que nós estamos falando isso? Porque essas três vidas, o efeito multiplicador e a posse da terra, ele fala muito ao nosso respeito quando nós estamos aptos para sair deste lugar. Porque a nossa proposta lá é essa, gerar vida, dar um efeito multiplicador da palavra de Adonai e tomar posse daquilo que é por direito. Tomar posse daquilo que o Eterno nos deu por direito. Lá em Gênesis, no capítulo 17, olha o verso 1, diz assim, irmãos: disse o Eterno a Moisés: fala a Arão e os seus filhos, Perdão, irmãos, eu estou lá em Levítico. É porque eu fui falando e não... Quando eu desci já estava em 17, mas o Levítico, perdão. Aí, Gênesis 17, diz assim:
Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Eterno e lhe disse: Eu sou o Eterno teu Elohim, Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. A proposta é essa: anda na minha presença e ser perfeito. Anda nos meus caminhos, para que você não venha se corromper. Essa é a proposta para Abraão. Para que ele verso 2 diz assim: firmarei a minha aliança entre mim e te multiplicarei extremamente. Ele fala. Para quê? Para que minha palavra seja propagada. Olha só o verso 3. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou o Eterno com ele, dizendo: Quanto a mim, esta é a minha aliança contigo. Serás pai de muitas nações. Não mais te chamarás Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações eu te tenho posto. Far-te-ei frutificar sobremaneira. Olha só a promessa, irmãos. Olha, um homem que até então não tinha nem filho nenhum e tinha 99 anos. Olha, ele vai receber essa promessa. Agora você imagina você chegar para um homem de 99 anos e dizer: olha, você ainda vai dar muitos frutos, muitos filhos, você vai frutificar. Então ele tem que receber isso aí de maneira espiritual, para que ele possa compreender. Ele fala assim: far-te-ei frutificar sobremaneira, de ti farei nações, e reis sairão de ti, diz o texto. Reis sairão de ti. Então, você observa aqui que essa proposta de multiplicação, de benefício de herança e de frutificação de sobremaneira, começa aqui em Abraão, e ele vai seguindo. Mas se você for lá em Êxodo, para você ver uma coisa, em capítulo 1 de Êxodo, você vai ver ali que isso ocorreu de maneira surpreendente. Vai lá, você vê em Êxodo capítulo 1. Multiplicou de maneira, olha só que coisa linda aqui em Êxodo, no capítulo 1, irmãos. No verso 7, a proposta de frutificação. Olha só, verso 7, diz assim, ó. Vou começar do verso 6. Faleceu José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e se formaram sobremaneira, lembra da promessa? Fortes, de modo que terra se encheu deles. Diz o próximo original: os Bnei Israel frutificaram, abundam e se multiplicam e se revigoram. Muito, muito, a terra fica repleta deles, diz o texto original. O uso dos 4 termos aqui, de frutificar, de abundar e de multiplicar e de revigorar, evocam o desabrochar das forças dos filhos de Adonai, diz os textos. O uso desses 4 termos originais evocam o desabrochar das forças, virilidade dos filhos de Adonai, que provém de Adonai essa força. Os rabis aqui dão sentido aos verbos frutificar, abundância, multiplicação e revigor da seguinte maneira: frutificar, eles comparam o útero, matricial, onde é gerado o fruto. É isso que é frutificar. O útero, ele tem que ser íntegro para que ele possa frutificar. O termo abundar significa ausência de aborto. É um útero sã, saudável, limpo. E multiplicar é crescer, é multiplicar mesmo. A palavra é dar muitos frutos. E revigorar. Revigorar significa osso. Por quê? Porque vem do termo da raiz esem, que significa osso, que é uma consistência de uma estrutura óssea, firme. Por isso que é revigor. É esse o termo. O Salmo 72, que nós lemos hoje pela manhã, no verso 16, diz assim, eu vou pegar minha folhinha, tá? Ó, que eu ganhei hoje pela manhã. Você não precisa ir lá não, que eu vou ler para você. Ele diz assim, ó, no verso 16 do Salmo 72. É 72 mesmo, né? Isso. Diz assim, ó. E é a profusão do frumento. Eu estou lendo a folhinha, tá, irmão? Você pode acompanhar. Quem não tem a folhinha, que não veio hoje de manhã, lê na sua Bíblia. Depois a gente tira a cópia para quem quiser. Seu fruto é a profusão do frumento. Frumento é qualquer cereal, da terra.
No alto das montanhas, seu fruto murmura com o líbano. Eles brotam na cidade como a erva da terra. Seu nome é perenidade, face ao sol. Inom é seu nome. Eles se abissum nele. Todos os povos o congratulam. Inom aí, ó, que diz assim, o seu nome Inom, significa provavelmente ter uma posteridade. Multiplicação, irmãos. Multiplicação. Na tradição hebraica tardia, Inom é um dos nomes do Messias. É um símbolo de fecundidade. Por quê? Porque ele é um símbolo de fecundidade, porque a proposta dele é gerar o quê? Vida. Vida, irmãos. A proposta aqui do Mashiach é gerar vidas. Essas vidas, irmãos, que nós vimos aqui em Êxodo capítulo 1, no verso 7, que o filho de Israel aumentaram muito, essas vidas ameaçam o governo do rei do Egito. E que vai estar abalando Eu lembro quando nós fomos, eu não fui não, mas eu ouvi a história, que quando os irmãos desceram, se encontraram com o padre lá, porque queriam um lugar, olha nós antecipando, querendo um lugar lá para nós descermos daqui, o padre falou bem assim, olha, vocês vêm, mas não vêm muitos não. Não frutifiquem aqui no meio de nós não, ele disse. Não é isso que ele disse? Não vêm muitos? Vêm poucos, não precisa vir muita gente. Por quê? Porque ameaça, o frutificar ameaça a vida do governo do Egito. E quem vai enfrentá-lo, sabe quem são? Quem vai enfrentar eles? São as parteiras. Quem vai enfrentar o governo do Egito são as parteiras. Olha aí para você ver, em Êxodo capítulo 1. Olha o verso 15. O rei do Egito disse às parteiras, elas que vão enfrentar, irmãos. Elas que vão colocar-se de pé. As mulheres. A pastora já gritou ali, as mulheres. E não sabe por que tanta confusão com mulher, né? Se elas agem de maneira que sobrenatural aqui. Olha só, a dificuldade em relação da mulher é porque ainda nós cedemos ao governo humano, Ritona. Ao governo que é corrupto. Então, olha só, o rei do Egito disse às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Cifra e outra Puá, quando ajudardes no parto, as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, tremeram a Elohim e não fizeram como o rei do Egito lhes fizera. Lhes dissera, antes, conservar os meninos com vida. Então, tá vendo? Elas vão tomar uma posição. O rei do Egito, irmãos, aqui vai esbarrar no provedor da vida, pelo qual as parteiras têm o quê? Tremor. O rei do Egito vai esbarrar naquele que é o provedor da vida, que é o eterno. Ele vai esbarrar aqui. Olha só, e quem vai enfrentar as parteiras? Então o rei do Egito, verso 18, chamou as parteiras e lhe disse, por que fizestes isso? Por que deixaste viver os meninos? Olha, ela está diante de um rei todo-poderoso terreno, o rei do Egito. Ele tem poder de aniquilá-las ali. Mas o tremor era maior, Adonai. É esse tremor que você temos que ter, de enfrentar, de falar a verdade. Ela aqui, ela vai dizer assim, por que fizeste isso? Por que deixaste de viver os meninos? Não, aqui elas vão, como é que fala? Falsificar a razão. Isso. Aqui elas falsificam a razão por causa de quê? Amém, irmãos. A única, em razão da vida. É bem importante lembrar isso. Verso 19 diz, responder as parteiras a Faraó. É que as mulheres das hebreias não são como as egípcias. São vigorosas, lembras? Multiplicaram-se muito e se tornaram vigorosos. Aqui, elas são vigorosas. Não são como as egípcias, fracas. São vigorosas. E já têm dado à luz os seus filhos antes que a parteira chegue a elas. Portanto, Elohim fez bem às parteiras e o povo aumentou e se fortaleceu muito, irmãos. Ele é o provedor da vida. O rei do Egito se esbarrou nele. Vamos ao versículo 21. E porque as parteiras temeram a Elohim, ele lhes constituiu o quê? Família. Elas receberam o quê? Vida. E receberam o quê? Família. Prosperidade, família, irmãos. Multiplicação, é isso que elas receberam. A Elohim e deu-lhe e construiu família. Verso 22, então ordenou a Faraó a todo o seu povo e a todos os filhos que nascessem dos hebreus lançassem no Nilo para todas as filhas deixassem viver. Aí ele vai mudar o rumo da história.
ele vai tentar mudar o rumo da história, e você vai vir aqui, depois vai vir Moisés. Em Jeremias, o profeta Jeremias diz que multiplicar, gerar vida, é sinal de que há cura no meio de nós. O multiplicar, o gerar vidas, esse efeito é sinal que há cura no meio de nós. Por quê? Porque nós obedecemos os mandamentos. Porque nós ouvimos a voz do Eterno e obedecemos. O efeito de vida agora tem o efeito multiplicador, de gerar vida. Vai lá comigo em Jeremias capítulo 30. Jeremias no capítulo 30. Nós vamos ler só 2 versos aí, só para a gente entender esse multiplicar é sinal de cura. No verso, irmãos, 18, de Jeremias 30, diz assim, ó: E assim diz o Eterno, acabarei o exílio das tendas de Jacó. Ele está falando aqui da restauração de Israel. Acabarei com o exílio das tendas de Jacó, e dar-me-ei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre as suas ruínas. Ele vai reedificar, porque vai haver cura. Olha só que coisa linda aqui. Ele será edificado sobre as suas ruínas, e o palácio permanecerá no seu devido lugar. Dele sairá o louvor e a voz de júbilo. Multiplicar-los-ei, e não serão diminuídos. Glorificá-lo-eis, e não serão apoucados. Está vendo? Não serão destruídos. Apoucar é destruir. Verso 20 diz, seus filhos serão como na antiguidade, e na sua congregação será confirmada. Isso, e a sua congregação será confirmada perante o meu rosto. Punirei a todos os seus opressores. Que coisa linda isso aqui, né? Se você vê as beneficências de Adonai ali, por quê? Porque houve que cura, restauração é cura, irmãos. Houve cura, restauração. É maravilhoso demais. Irmãos, é por isso que o Eterno vem agora sobre o direito da posse, da herança. A herança aqui, irmãos, não se refere exclusivamente ao direito, não refere exclusivamente ao direito da posse, feita pela sucessão familiar, que todos nós conhecemos aí, mas de uma herança da promessa derivada da aliança com os nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. A base do direito, a herança, está na graça de Elohim, diz os profetas, porque está condicionada aqui à obediência aos mandamentos. Olha que coisa maravilhosa. O direito da posse e a herança está baseado no direito, na graça de Elohim, porque está condicionado que a obediência e dos mandamentos. Se eu e você formos lá em 1 Crônicas, vamos lá para você ver, você vai ver ali Davi, ele vai deixar... vamos voltar lá. Está condicionado ao Código de Aliança, que é o quê? Obedecer os meus mandamentos. Em Deuteronômio capítulo 8, nós vimos isso. É a base. Então, os rabis falam assim que isso é graça de Elohim. Quando ele vê em nós, quando ele olha em nós e acha graça em nós. Amém? Então, nós vamos lá em 1 Crônicas, que você vai ver que Davi deixa uma herança para Salomão, que é o direito, ele vai deixar para Salomão o direito da construção do templo. 1 Crônicas, deixa eu achar, capítulo 28. Isso. Acharam no verso 1 do capítulo 28, diz assim, aqui na minha Bíblia diz assim, os planos de Davi para o templo. Ele vai deixar a herança para Salomão, e essa herança está condicionada ao quê? A obediência aos mandamentos. Diz assim no verso 28, no capítulo 28, perdão, verso 1. Davi convocou em Jerusalém e a todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães das turmas que serviam ao rei, os capitães dos milhares, os capitães de centenas, os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. Verso 2. Pôs-se o rei Davi em pé e disse, ouve-me, irmãos meus, e povo meu. Em meu coração, propus edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Eterno e para o estrado dos pés do nosso Elohim. E fiz planos para edificar. Olha o verso 3. Porém, Elohim me disse, não edificarás casa em meu nome, porque é homem de
guerra, e derramaste muito sangue. Verso 4. O eterno Elohim de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Eternamente fosse eu rei sobre Israel. Por que ele está falando isso? Porque ele tem a ciência da vida, ele tem a ciência da multiplicação da sua vida e da vida eterna. Olha só, ele fala assim, que eternamente fosse o rei sobre Israel. A Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. De todos os meus filhos, escolheu ele o meu filho, Salomão, para se assentar no trono do reino do Eterno sobre Israel. E me disse, teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, pois o escolhi para filho, e lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se ele perseverar em cumprir o quê? Os meus mandamentos e os meus juízos, como faz até o dia de hoje. Então, ele está sendo o quê? Condicionado à obediência dos mandamentos. O pai está condicionando ao filho em obediência aos mandamentos. Verso 7. Estabeleceria o seu reino para sempre, se ele perseverar em cumprir os meus mandamentos e o juízo, como faz até o dia de hoje. Verso 8. Agora, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Eterno, e perante os ouvidos do nosso Elohim, guardai e buscai todos os mandamentos do Eterno, vosso Elohim, para que possuais esta boa... Está condicionada a posse. A obediência. A herança. Você vai receber a herança se você obedecer os mandamentos. Aqui, ó, para que possuais essa boa terra e a deixeis como herança a vossos filhos, depois de vós, para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Elohim do teu pai, e o serve com um coração íntegro e alma voluntária, irmãos, pois o Eterno esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios de pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, mas se deixares, rejeitar-te-á para sempre. Irmãos, a condicional aqui para Salomão é muito séria. Muito séria. Porque a proposta aqui não é só de vida, não é só de multiplicação, mas de guarda, de herança para os filhos de Adonai. O 10, olha, agora, pois, o Eterno te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Qual é o conselho? Esforça-te e faz a obra. Isso aqui é para mim e para você. Esforça-te e faz a obra. Quando eu li isso aqui, eu lembrei que todo domingo aqueles homens estão lá carregando pedra. Tira a pedra daqui, põe ali. Tira a pedra daqui, põe ali. Talvez para vocês isso não representa nada, né? Eu vou tirar uma pedra aqui e vou colocar ali. Mas ali o Eterno está testando a minha disponibilidade de esforço, irmãos. De estar, esforça-te e faz a obra. Claro que tem coisas ali que somente aqueles especialistas vão fazer. Mas aquilo que eu e você possamos fazer, nós vamos fazer. Porque a obra é nossa. E nós temos que tomar posse da obra. Irmãos, é a posse da terra. A observância aqui aos mandamentos está diretamente ligada à morte da natureza carnal. Então eu tenho que tomar posse da terra. Eu tenho que obedecer os mandamentos. E a observância aos mandamentos está diretamente ligado ao quê? À morte da natureza carnal e à posse de uma herança espiritual. Vamos lá em Romanos. Paulo ensina isso aqui de maneira maravilhosa para mim e para você. Paulo, lá em Romanos, fala comigo, irmãos. Para você ver, nós já estamos quase concluindo, irmãos. Sumiu Romanos. Aqui, achei. Capítulo 7. Você vai ler comigo somente o verso 25 do capítulo 7 de Romanos. Depois nós vamos adentrar o capítulo 8 de Romanos. Mas eu quero que você observe ali o verso 25 do capítulo 7 de Romanos. Depois a gente vai no capítulo 8, onde eu quero ler com vocês. O verso 25, Paulo fala bem assim.
25, versículo 25 do capítulo 7. Depois a gente vai no capítulo 8. O verso 25 diz assim: Dou graças a Elohim por Yeshua HaMashiach, nosso Senhor, de sorte que eu mesmo, com entendimento, com sabedoria de espírito, sirvo a Torá de Elohim, mas com a carne, a lei do pecado. Então ele tem essa consciência. Agora você vai no capítulo 8, vai no verso 7 do capítulo 8, diz assim: A inclinação da carne é inimizade contra Elohim, pois não é sujeita à Torá de Elohim, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Elohim. Então não terão direito à vida, não terão direito à multiplicação, muito menos à posse da herança. Olha o verso 9. Vós, está condicionado. Vós, porém, verso 9, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Elohim habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito do Mashiach, esse tal não é dele. Mas se o Mashiach está em vós, irmãos, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Olha o verso 11. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Yeshua habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou ao Mashiach Yeshua, vivificará também os vossos corpos. Você estará com os ossos firmes. Olha, os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Elohim são filhos de Elohim. Pois não recebeste o Espírito da escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o Espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Elohim. Temos direito à herança espiritual. Se somos filhos, verso 17, logo somos também herdeiros. Herdeiros de Elohim e co-herdeiros do Mashiach. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Ele está falando na ressurreição dos mortos. Que coisa maravilhosa. Ressurreição dos mortos, irmãos. É coisa maravilhosa, é uma herança celestial. Se você for lá em Romanos, vai lá comigo, nós estamos terminando, irmãos. Nós lemos aqui, Romanos não, em Hebreus, perdão. Lá no capítulo 11, nós lemos isso aqui hoje pela manhã. Eu gostaria de ler novamente com vocês, porque aqui você vai ver que quando nós começamos a ler com Abraão lá a questão da multiplicação dos povos, das nações, ao qual ele foi beneficiado, você observa aqui, no capítulo 11 de Hebreus, o verso 8 diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado de um lugar que havia de receber por herança, irmãos, recebeu e saiu, sem saber para onde ir, irmãos. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, pois esperava a cidade que tem fundamentos, do qual Elohim é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Porque, pelo que também, de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes, irmãos, morreram na fé, não alcançaram a promessa, eles não adentraram a promessa aqui. Viram-nas de longe e a saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria. Se, na verdade, se lembrassem de onde haviam de saído, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria melhor. Esse é o meu e seu sentimento. Isto é, a celestial, pelo que também Elohim não se envergonha deles, de ser chamado o seu Elohim, pois ele já lhe preparou uma cidade. Herança espiritual. Volta lá, então, irmãos, no capítulo 9 de Hebreus, para nós concluirmos. Os servos aqui, irmãos, em Hebreus, tomarão posse da herança se alcançarem a vida eterna. Os servos, aquele que serve a Adonai, tomarão posse da herança se alcançarem a vida eterna. Raim.
Romanos 9, no verso 11, diz assim, mas o Mashiach, Hebreus 9, verso 11. Porque alguma coisa tem em Romanos que eu vou ter que voltar em casa. Depois eu leio em casa. Hebreus 9. Diz assim o verso 11. Mas o Mashiach, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, desta criação, e não por meio de sangue, de bodes, bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Se a expersão de sangue, de bodes, de touro e da cinza de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, está vendo? Quanto mais o sangue do Mashiach, irmãos, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Elohim, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Elohim vivo? Diz ele. Vamos até o 15. Por isso, ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte, para a remissão dos pecados que havia sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Aqueles qual estão aptos a receber a vida eterna de Adonai. Receber a vida proposta. Volta lá em Deuteronômio, capítulo 8, por favor. Irmãos, Deuteronômio, capítulo 8, no verso 19, diz assim: E se esqueceres do eterno teu Elohim, e andares após outros deuses, servindo e adorando-os, protesto hoje contra vós, que certamente perecereis. Mas próximo ao original diz, que certamente perdereis. Como as nações que o Eterno destruiu diante de vós, assim estareis perdidos, pois não quiseram obedecer à voz do Eterno, vosso Elohim. Se você ler toda a porção, você vai ver que Elohim é a garantia para que você tenha vida, para que você possa multiplicar e para que você possa ter a possessão da terra. Se você recusar essa oportunidade que o Eterno tem te dado, de ouvir o toque do shofar e voltar e lembrar das beneficências do Mashiach trouxe para a sua vida, você é considerado como aquele que vai estar perdido. Estareis perdido, diz o verso 19, o verso 20 do capítulo 8 de Deuteronômio, se esqueceres de Adonai, se esqueceres de cumprir os seus mandamentos. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos nos apresentar diante de Ti e pedir perdão a Ti, ó Pai, quando nós deixamos de cumprir aquilo que foi estabelecido por Ti, ou que nós cumprimos de maneira excessiva aquilo que foi estabelecido para nós. Que o Teu nome seja orientador para nós, ó Pai. Que o Teu nome seja aquele que vá à nossa frente. Que o Teu nome seja aquele que vá à nossa retaguarda, nos protegendo contra nós mesmos, ó Pai. Não somente contra os nossos inimigos, mas contra os nossos pensamentos humanos, contra nossas teorias humanas, ó Pai. Nós queremos nos apresentar diante de Ti, para que o Senhor olhe os nossos corações e retire de lá tudo aquilo que impede, ó Pai, de uma obra divina sobre as nossas vidas. E o Teu nome seja glorificado, não somente nessa pequena vinha, mas aonde o Seu nome for reconhecido, aonde ele for lançado, aonde frutificar os Teus filhos, sejam reconhecidos, Hashem, o Teu nome, para que ele viva, para que Teu nome seja glorificado, para que ele seja reconhecido sobre todas as nações. E é em nome do Teu Filho Mashiach, Yeshua, que nós te agradecemos por mais uma oportunidade diante da Tua presença. É em nome de Yeshua que nós te agradecemos, ó Pai, por todas as beneficências que Tu geraste no meio de nós. Amém.